E Zanetti já estava sentindo sua falta. Nunca mais apareceu. Tudo bem? Estou fixando aqui o tema. Hoje vai ser ótimo. Tudo do trabalho. Sejam bem-vindos. Eu estou fixando aqui o tema. Já já a gente começa. E aí, Dan, chegue mais. Sara. Muitas lives e a gente tem que triar mesmo, né? Temas que a gente tem a curiosidade de aprender, de conhecer. Eu entendo, super entendo. E eu mesma, várias, né? Majestic aí, muitas lives. Gente, semana que vem a gente vai ter 2 lives maravilhosas. Na segunda-feira a gente vai falar sobre publicação de livro. E na terça-feira sobre LinkedIn. Muito bom. Rebeca já chegou aí, só vou dar um minutinho, tá, Rebeca? Para o pessoal ir chegando. Gente, podem fazer perguntas, fiquem à vontade. Ainda tem essa questão de muita gente já tá trabalhando, né? Durante o dia. Eu entendo. É isso mesmo, Zanetti. Renatinho, chegue mais, Renatinho. Hoje é o dia do profissional de recursos humanos. Parabéns pelo seu dia, Renatinho. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Isso, Rebeca já tá aí dizendo, mandem dúvidas. Pronto. Ótimo. Lúcia já tá aí também. Gente, vou começar. O pessoal geralmente chega depois de uns 10 minutos, então a gente vai iniciar assim mesmo. E vamos que vamos aqui convidar a Rebeca. Olá! Olá, coisa fofa, linda. Tudo bem? Tudo bem? E aí, me ouve bem? Deixa eu ver, eu te ouvi meio embaçado agora, diga aí. De novo, Tá me falei de ouvindo novo. bem? Pronto, tô te ouvindo bem. Gente, vocês estão ouvindo bem, Rebeca? Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Coloquem as perguntas nessa caixinha que tem interrogação aqui, que fica mais fácil de a gente acompanhar. Já tem pergunta, nem? Já tem pergunta, Rebeca. Mas vamos lá. Bem, Rebeca foi minha colegona aí de faculdade. A gente fez algumas disciplinas juntas. E apresentando um pouco, mas eu quero que você se apresente melhor também depois, Rebeca. É empreendedora criativa, consultora e mentora em comunicação. E tem feito um trabalho muito bacana aí que eu tenho acompanhado. Bem legal, Rebeca. Então, vou pedir que você se apresente, fale um pouco sobre você. E já comecem, vamos começar esse bate-papo. Então, pronto. Então, vamos nessa. Primeiro, eu queria te agradecer, Lu, pelo convite. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente bater esse papo sobre essas profissões do futuro. Então, podem mandar perguntas, mandem dúvidas. A ideia é a gente fazer muita troca aqui nessa tarde de hoje, tá? Mais uma vez, quero te agradecer a Majestic por também estar aqui. E, enfim, espero que seja uma tarde muito agradável para todos nós.
Hoje, a ideia é a gente falar um pouquinho, né, desse mercado das novas profissões, desse processo de inovação, revolução tecnológica, o que é que muda para a gente, e principalmente desses profissionais, que são os profissionais multitarefas, né? Então, o que é essas habilidades múltiplas e como é esse profissional múltiplo no mercado de trabalho. Então, e aí, falando um pouquinho de mim também, eu sou Relações Públicas e eu escolhi fazer Relações Públicas justamente pela possibilidade que me dava de fazer muitas coisas diferentes ao longo do dia. E aí, Lu também como RP pode falar muito bem sobre isso. Sim. Ela tem uma variedade de possibilidades de atuação, né? Então a gente pode fazer assessoria de imprensa, pode fazer evento, pode fazer planejamento estratégico, pode fazer ações de relacionamento. Então, quando eu escolhi há 10, 2006, então, isso tudo, velho. 14, eu achei que era 10. Quando eu escolhi há 14 anos atrás fazer relações públicas, foi muito nessa perspectiva, né? Então, de pensar em que profissão é essa que dá essa possibilidade, essa variedade de atividades, né, que a gente possa fazer. Então, a nossa rotina ela é sempre diferente. De manhã a gente começa fazendo planejamento, de tarde a gente termina pensando na ação de ativação para o cliente, e isso é muito interessante, né? Essa inquietação sempre foi muito presente na minha vida, e aí vem a escolha por RP. Alguém comentou aqui, deixa eu só... Pode evoluir, pode deixar que as perguntas eu vou te fazendo, para você não ter que parar. Mas tem uma pessoa que disse aí que não está conseguindo botar as perguntas na caixinha. Isso, se não tiver com a caixinha aparecendo... Não tem problema, pode fazer a pergunta aí mesmo. Bia, eu tô às vezes baixando a cabeça aqui, pra voltar, tá bom? Fica à vontade. Tá bom. Mas a ideia é essa, mandem as perguntas. Se não tem caixinha, pode mandar pergunta. Exatamente. Eu anoto aqui. E aí, hoje, eu continuo na área de comunicação e eventos, continuo sendo relações públicas, sou sócia de uma empresa de inovação corporativa, que é o Grupo Rede Mais. Então, na Rede Mais, a gente trabalha basicamente com inovação aberta e muito desse ecossistema de startups, de empreendedorismo. Tenho uma marcenaria com meu pai e atuo também como mentora e consultora na área de comunicação. Então, é uma típica relações públicas. Pois é, já deu aí um pouquinho para perceber que eu gosto mesmo de fazer coisas diferentes. E aí vem também o tema desse bate-papo, né, para a gente compartilhar aqui hoje. E aí o primeiro ponto que eu queria trazer é justamente quais são essas mudanças no mercado de trabalho. Então, o que é que a gente observa, né, de mudança nesse mercado de trabalho? Há algumas décadas atrás, a gente, quando chegava no mercado de trabalho, era muito num processo de indicação. Era o seu pai te indicava para trabalhar em uma empresa, o tio dava indicação para o colega de trabalho, enfim. A gente evolui desse processo de indicação para um processo de exigência de uma formação. E aí a gente teve o boom do curso técnico, depois a gente teve o boom das universidades, isso reduzindo, né, a história. Mas a gente sai de um processo meramente de indicação, em que a pessoa aprendia a profissão ali, empiricamente, na experiência, para um processo de exigência de formação. Então, a gente precisa estudar, precisa fazer o curso, precisa ir para a faculdade. Nesse processo continuou também com a indicação, né? Então, ainda era muito mais fácil. Você tem a formação, mas também tem a indicação, mas essa indicação ela vai ganhando, vai perdendo, né? Na verdade, ela vai perdendo espaço e o processo de formação acaba sendo mais importante. Depois disso, a gente vai para uma questão de análise de currículo, né, que esse currículo ele não é mais composto apenas pela formação que a gente tem, seja essa formação técnica ou acadêmica. A gente agora tem também quais são as experiências anteriores que você tem, será que você já fez alguma ação de voluntariado, quais são suas outras experiências, né? Então, o objetivo era conhecer um pouco mais desse profissional para além daquele currículo dele, né, que estava ali expresso naquela folha de papel. E evoluindo ainda mais, a gente chega no momento em que a gente começa a ter processos seletivos cada vez mais elaborados, pensando também em identificar de que forma que a gente consegue identificar essas habilidades comportamentais. E aí a gente tem processos com dinâmicas de grupo, né, para terror de boa parte das pessoas. A gente tem processos seletivos em inúmeras etapas, por entrevistas presenciais, entrevistas por telefone, simulados de testes de perfil,
né, para entender um pouco desse perfil comportamental, como você reagiria a determinadas situações, e aí são testes que não tem certo ou errado, mas que justamente para desenhar qual é o perfil daquela pessoa e se ela está adequada àquele momento daquela empresa, para determinada vaga. Então, quando a gente chega, né, nesse momento dessas habilidades comportamentais, é o que a gente tanto fala hoje, tanto ouve falar de hard e soft skills. Né? Então, todo mundo aqui com certeza já ouviu esse termo, hard skills, soft skills. Ah, porque agora as soft skills do momento. Então, quais são as novas soft skills? Então, hoje a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala das hard skills, a gente está falando justamente dessas habilidades técnicas, que são habilidades que elas não mudam ao longo dos anos. É justamente aquele conhecimento técnico sobre determinada coisa ou atividade, e esse conhecimento ele pode ser aprendido por um processo, por um manual, ele pode ser passado de uma pessoa para outra e aprendido. Já as soft skills, elas são as habilidades que elas costumam mudar ao longo do tempo. Então, elas são mais voláteis, no sentido de estarem sempre em processo de evolução. Porque, justamente, elas vão evoluir de acordo com a cultura, com as questões morais e éticas daquele momento. Elas vão variar de acordo com a sociedade que a gente está inserida. Então, as soft skills, elas são essas habilidades comportamentais, são as habilidades... Dê exemplos pra gente entender como é. Bom, vamos chegar lá, nessa parte dos exemplos. Tá bom. Aí, justamente, como eu trago isso até no meu currículo, né? Que é uma dica que eu dou também, para quando a gente está chegando, quem está chegando no mercado de trabalho e está pensando, poxa, como é que eu elaboro esse currículo? Então, isso já são um dos pontos que os avaliadores observam, né? Então, quais são essas soft e hard skills de cada um dentro daquele estágio? Então, no meu currículo, por exemplo, como hard skills, né? Pensando no meu currículo dentro da área de comunicação. Né? Então, eu elaboro um currículo voltado para essa área, apesar de eu ter várias atuações, o meu foco é em comunicação. Então, dentro de comunicação, eu tenho habilidades técnicas relacionadas à assessoria de imprensa, à produção de eventos, à elaboração de projetos, à gestão de projetos. É como se fosse aquela parte técnica mesmo. Então, qual é o domínio da ferramenta, o conhecimento que você tem sobre a sua área? Já as soft skills que eu trago no meu currículo, e aí no meu processo também de carreira que eu consegui desenvolver, tem a ver com criatividade, com liderança, com gestão de pessoas, com empatia, com colaboração. Então, acho que deu para perceber aí um pouquinho dessa diferença. É interessante como isso realmente é muito importante, como a gente começa a utilizar isso realmente no momento que a gente pretende se colocar no mercado, né, Rebeca? Eu vou deixar você evoluir, porque assim, o que eu ia falar pode ser que eu passe o que você vai falar lá na frente. Vamos lá, continue. Não, mas pergunta também. Não, vamos lá, pode continuar. E aí eu acho que uma dúvida muito comum que surge é tipo assim, poxa, mas se as hard skills são essas habilidades técnicas, né, e que elas são aprendidas, então as soft skills, elas não podem ser aprendidas, a pessoa já nasce criativa, a pessoa já nasce com mais empático, enfim, como é que é isso, né? A gente pode ou não pode, no final das contas, aprender ou desenvolver uma soft skill? E sim, nós podemos sim desenvolver. Porque como soft skill, a soft skill ela é uma habilidade. Como uma habilidade, a gente justamente pode entender como ela funciona, se apropriar dela e desenvolver ela na nossa vida. Tudo é prática também, né? Enfim, e aí dei o exemplo do meu currículo, que eu fui anotando aqui uns pontos. Sim. E aí a gente Rebeca, você acha que a gente... Nosso delay. Você acha que hoje a gente deve se preocupar realmente com nossas redes sociais, como a gente está se apresentando nas redes sociais? Isso é visto? Realmente as empresas estão olhando nossas redes sociais, não só o LinkedIn, como o Instagram e Facebook, isso está acontecendo realmente? Sim, com certeza. Mas aí também eu acho que tem muito uma questão que a gente deve observar de posicionamento, de até dividir um pouco o que é profissional e o que é pessoal. Então hoje já tem alguns processos até de trainee, de lojas, por exemplo, de Riachuelo, Renner, que ele pede obrigatoriamente quais são as suas redes sociais. E isso é um item obrigatório e gera um conflito para muitas pessoas, porque muitas pessoas têm o Instagram, por exemplo, como uma rede social
pessoal, privado, né? Que são perfis fechados, e não necessariamente a empresa vai conseguir clicar lá e ver o que a pessoa posta, entender um pouco do posicionamento, o que ela defende. Mas essa é uma prática cada vez mais comum no mercado, como processo de avaliação, até para justamente ter um maior entendimento se aquele profissional ele tem aderência com aquela marca ou não. Então, quais são os valores que ele tem, o que é que ele defende nas redes sociais dele, o que é que ele prega, como ele se posiciona ou se ele não se posiciona em determinados temas. E isso é importante, sim, para uma marca, porque, afinal de contas, que tipo de pessoa que ela está trazendo para trabalhar na equipe dela, como liderança ou como colaborador, enfim. Então, é muito importante, sim, a gente pensar... Todo mundo está ligado, está pensando nisso, né? Nas redes sociais e como a gente se posiciona. Porém, poxa, significa que eu tenho que abrir o meu Instagram? Não. Mas você tem alguma outra forma de contato, alguma outra rede que seja um pouco mais profissional? Você usa um LinkedIn, ou se você é da área de arquitetura e decoração, você tem um Pinterest. Então, quais são as redes sociais dentro daquele seu segmento? Se a gente está falando de design, por exemplo, tem o Behance. Então, algumas áreas, elas já têm redes sociais que são muito específicas daquela área e que são meio que uma referência mesmo. Então, a gente vai lá e procura o portfólio daquele determinado designer ou diretor de criação no Behance. Então, se ele não existe ali, já é um pouco estranho. Poxa, ele não está aqui. É importante. Sim. Né? Então, a gente tem que estar ligado nas redes aí. Renata até falou que as redes sociais dizem muito a respeito do indivíduo enquanto profissional. Sim, com certeza. Também. Vamos falar dessas novas revoluções tecnológicas, Hebe. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Vamos sim. E aí, quando a gente parte para a revolução tecnológica, eu fui até anotando alguns dados hoje, o Fórum Social, o Fórum Econômico Mundial, né, ele calcula que a inteligência artificial provocará o sumiço de cerca de 5 milhões de empregos até esse ano de 2020. E aí, quando a gente começa essa discussão de revolução industrial, a gente começa com aquele boom, ai meu Deus, revolução das máquinas, é meio que aquele filme do Schwarzenegger e vai acabar todos os empregos. E agora, uma outra pesquisa da consultoria do McKinsey estima que os robôs, tanto os físicos quanto os digitais, farão sumir entre 400 milhões e 800 milhões de empregos até 2030. E uma última pesquisa, essa foi elaborada pelo próprio LinkedIn, ele sinaliza que até 2022, ou seja, em 2 anos, a tecnologia vai substituir cerca de 75 milhões de empregos no mundo. Então, isso são dados e números enormes, absurdos, e que fazem a gente refletir um pouco de como é que está indo esse processo de revolução tecnológica mesmo, e como isso vai impactar o mercado de trabalho. E aí vem uma dúvida, poxa, e agora, né? A gente vai ficar desempregado? O que é que vai acontecer? O que será de nós? Todas as profissões, como é que é isso? E tudo vai ser automatizado, tudo agora vão ser processos digitais, inteligência artificial, mais ou menos. Né? Porque ao mesmo tempo, por um lado, a gente tem todo esse movimento, a gente também tem, por outro lado, na contramão, e dessa mesma revolução tecnológica, um boom de novas profissões que estão surgindo. E aí, tem uma outra pesquisa também que promete o surgimento de mais de 133 milhões de novas ocupações, né, que são de novos postos de trabalho nessas novas profissões que vão surgir aí ao longo do tempo. E quando a gente pensa, quais são os impactos, né, dessa revolução que a gente já está vendo? Então, a gente já sente isso na nossa prática. A velocidade da informação que a gente tem. Então, tudo hoje é muito rápido. Se a gente parar para pensar nesse momento de isolamento social e de pandemia que a gente está vivendo, o boom da transformação digital, quando a gente pensa transformação digital como inserção digital ou transformação digital mesmo para aquelas empresas que já estavam inseridas nesse ambiente digital. Mas o quanto que esse momento de isolamento, ele acelerou esse processo das empresas nesse meio digital, que muitas empresas elas tinham um perfil no Instagram, ou tinham um telefone, um site talvez, mas o quanto esse processo de não temos mais o espaço físico, as pessoas não podem mais sair, de que forma que eu vou me relacionar com o meu cliente, de que forma que eu vou vender o meu produto ou o meu serviço. E isso gerou uma onda das empresas migrarem
para lojas virtuais, e-commerces, plataformas de marketplace, sites diretos, plataformas de iFood, Uber Eats. Então, eu preciso estar presente nesse mundo digital. Então, essa agora é uma grande preocupação. E aí as empresas também precisam se atentar para que isso não é uma coisa momentânea, em que elas estão fazendo isso agora e que depois vai acabar e vai voltar tudo ao normal do que era antes. Essa é uma mudança que vai ficar, vai ser um hábito adquirido aí. E que esse movimento de relacionamento de marcas e consumidores, ele precisa sim ser pensado para além desses espaços. Então, de que forma eu me comunico com essa minha marca no meu site, no meu ambiente virtual, e como essa comunicação do digital, do online, ela está integrada com esse mundo físico, que mais cedo ou mais tarde a gente vai voltar, ainda que pouco a pouco, mas para essa vida, né, entre aspas, de poder ir à rua, poder ir ao shopping, poder ir à loja física. Então, essas duas comunicações, elas têm que estar muito integradas nesse processo. Rebi, só para não fugir muito, Olavo, ele perguntou como se adequar. Eu acredito que você vai tratar disso, mas já antecipando que ele fez essa pergunta. Como se adequar a esse momento de pandemia? A essa nova realidade. Não, eu acho que é a nova realidade tecnológica, que ele perguntou um pouco antes. Exatamente. E essa nova realidade é uma nova realidade mesmo, uma pergunta ótima, e é justamente o que as empresas estão tentando fazer agora. Otávio, é isso? Otávio? Olavo, desculpa. É justamente isso, Olavo, que as empresas estão tentando fazer, tentando entender como é que o segmento está se posicionando, como é que o meu consumidor está se relacionando agora com essa marca, produto ou serviço, e de que forma que eu posso me relacionar, vender essa marca ou serviço. Eu escrevi até um artigo hoje para a Rede Mais, que a gente postou há pouco, falando exatamente sobre planejamento. Se era possível a gente se planejar nesse momento de coronavírus, em que tudo está tão rápido, está tudo tão acelerado e as coisas estão mudando em tão pouco tempo, que vale a pena a gente fazer um planejamento? Como é que eu consigo fazer um planejamento? A palavra da vez é mais criatividade do que planejamento, né? E reinvenção, né? Então, justamente, de que forma que a gente consegue se reinventar e ser criativo nesse momento, mas também planejar. E aí, o que eu trago nesse artigo é justamente que é possível, sim, a gente se planejar, mas o planejamento, ele muda. O planejamento não vai ser mais aqueles manuais robustos, pensando para 1 ano, 12 meses, todas as ações de todos os setores. Ele tem que ser uma coisa muito mais prática, muito mais simples, apontando as principais estratégias da empresa e linhas de ação, que eu possa fazer, testar rapidamente isso, errar rapidamente e ajustar rapidamente. Então, essa que é a grande bola da vez. Então, de que forma que a gente consegue observar esse cenário, para onde as coisas estão caminhando, fazer uma devida análise, né? Como é que está o meu público, como é que eu consigo me comunicar com esse público, como que eu consigo vender o meu produto ou serviço para esse público dentro desse novo cenário. Então, eu vou observar os meus processos de produção, eu preciso adequar, o meu processo de logística, o meu processo de compra, de entrega, de embalagem, de atendimento ao cliente. Eu vou observar todas as minhas áreas do meu processo, desde a criação lá de novos produtos até a minha entrega final e meu pós-venda, e vou otimizando isso, pensando, eu consigo ainda fazer dessa forma dentro desse novo cenário? Não consigo. Como é que eu vou conseguir atender dessa forma? E nesse processo natural você vai ver que alguns desses produtos você não vai mais conseguir vender dessa maneira. Você vai precisar ajustar o processo ou a logística, ou você vai precisar também criar novos produtos. E aí, que produtos são esses? Se a gente pensar numa coisa super simples, quantas costureiras passaram a produzir máscaras? Que era um produto, se você parar um tempo atrás, ninguém ia comprar máscara. Por quê? Mas isso foi um novo produto que surgiu a partir de uma necessidade, então é algo muito óbvio. Mas o mesmo serve para a gente pensar em novos produtos, novos processos, novos serviços, nesse novo momento. Leonardo, ele está perguntando em relação a pessoas sem experiência, como elas podem se preparar melhor para essa nova tendência de mercado. Então, acho que tem a questão de sem experiência e sem qualificação, né? Acho que é bom a gente falar nesses dois pontos. E aí isso passa também pelas soft skills, que é o que a gente vai chegar daqui a pouco, Leonardo. Fique aí, não saia. E aí,
Inovação nos modelos de negócio, esse é um outro ponto dessa revolução tecnológica também que a gente está vendo, né? O quanto esse cenário ele acaba impactando para a gente repensar o próprio modelo de negócio, né? Então, isso é um ponto que a gente estava falando um pouquinho antes, mas justamente quando a gente pensa um novo produto, pensa um novo serviço, às vezes a gente precisa repensar todo o modelo de negócio. E aí, poxa, a gente começa com um negócio de uma determinada maneira e isso acaba migrando para o digital. Então, por exemplo, a gente tinha empresas de cursos que eram cursos 100% presenciais e que hoje eles estão migrando para o online, que a priori não era a intenção do curso, nunca foi ter curso online, porque você primava por uma experiência presencial e tudo mais, mas que agora estão repensando como é que a gente consegue levar essa experiência, os nossos valores, sem perder essa proposta de valor que a gente está entregando no nosso serviço, mas como é que eu levo isso para o digital? Então, isso é uma mudança muito significativa no próprio modelo de negócio. E, por fim, o próprio avanço da automação, né? Então, quando a gente fala da automatização dos processos, quando a gente hoje já tem WhatsApp comercial, mensagem automática, você entra no site e já aparece aquela caixinha, olá, posso te ajudar? E depois aquela caixinha fica te perseguindo em todas as abas do site. Então, tudo isso são processos de automação, só em marketing que eu estou falando, né? Fora o processo de automação em outras áreas, né? Se a gente for falar de logística, transporte e tudo isso mais. que chama de robô. Depois você fala um pouco sobre isso, eu tô curiosa. Depois você fala um pouco sobre isso. Vamos lá. E a inteligência artificial, né, também. Sim, né? Então, sim. essa coisa dessa inteligência artificial que vai chegando no mercado cada vez mais a competitivo e vai substituindo, sim, algumas profissões. E aí a gente chega finalmente, e aí, tá, tudo isso, toda essa revolução, mas o que é que sobra, né, para o futuro? O que é que sobra para a gente? Quais são essas tais dessas habilidades do futuro, que não é tão futuro assim, que a gente tem mania de pensar, e o futuro é daqui a 10 anos, não, o futuro já é agora, então já estamos em 2020, a gente tem a impressão que ainda está nos anos 90, nos anos 2000, isso é muito engraçado, porque quando a gente para pensar, só um parênteses, né? Às vezes eu paro para pensar, tipo assim, não, 10 anos atrás, para mim parece que foi em 1990. Também. E quando a pessoa fala assim, eu nasci em 1999, 98, e já é um homem. É estranho. Mas vamos lá. Então, o futuro é agora mesmo, né? Não adianta a gente ficar achando que o futuro, vai chegar, e não, já chegou, né? E aí, justamente, essas habilidades do futuro, né? Quais são essas benditas habilidades? Rebe, antes de você entrar nas habilidades, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vinícius, gente. Quanto tempo? Acho que desde a época da faculdade que eu não falo com Vinícius. Você acha que os profissionais estão atentos a essa mudança e uso de inteligência artificial no mercado? Ainda não. Mas acho que tem um movimento bem forte aí das empresas de tecnologia mesmo, né? De análise de dados principalmente, e principalmente as grandes empresas, né? Justamente, muito por causa do Big Data e da análise de dados, eu acho que elas estão pelo volume, né, em quantidade de informações para processar e dados para gerar conhecimento e gerar novos produtos e serviços e questões comerciais, econômicas, políticas. Com certeza essas grandes empresas estão muito mais atentas a isso, né, a essas possibilidades. Mas, em um futuro breve, a tendência disso é ficar cada vez mais acessível. E aí, se a gente falar de automação simples, por exemplo, a gente já tem sites hoje com preços muito baratos, a partir de R$39, R$49, que automatizam muitos processos, que não é exatamente uma inteligência artificial, mas que ajuda muito no processo de automatização. E com isso, aqueles robozinhos, eles também vão aprendendo, né? São robozinhos inteligentes e que, a depender da programação, você dá uma resposta, ele já consegue calcular e criar um conhecimento de que tipo de resposta é mais pertinente para aquela outra, né? Que é o que a gente chama do e-learning, né? Que são essas tecnologias que elas aprendem a partir da tentativa e erro. Né? Então, tem uns vídeos, depois vocês botam no YouTube, tipo robô, e-learning, que é muito doido. Tipo assim, um robô que você não precisa programar ele, mas que ele mesmo, pela própria tentativa e erro dele, ele
vai aprendendo automaticamente. Nossa, isso é muito isso é assustador. incrível. É incrível. Vamos seguindo. Vamos falar das novas habilidades, né? Pois bem, o Fórum Mundial, o Fórum Econômico Mundial, da mesma pesquisa que eu citei anteriormente, falando da substituição das profissões, ele também elenca as 10 soft skills mais importantes desse ano de 2020. Então, a primeira delas é o pensamento crítico, depois a gente vem criatividade, que aí foi o que você falou antes, justamente, coordenação, negociação, inteligência emocional, resolução de problemas, tomada de decisão, flexibilidade, orientação para servir e gestão de pessoas. E aí aqui a gente percebe que tem um movimento muito forte, tanto de processos voltados para relacionamento, e aí se a gente for falar de gestão de pessoas, orientação por servir, que é uma coisa que as empresas estão pregando muito, né? Um processo para uma liderança, que a liderança ela funciona a partir do servir ao outro, né? Você só é líder de fato quando você está naquela posição de servir. Então você entende que o seu trabalho é para o outro. Né? Tomada de decisão, então a pessoa ela precisa ser cada vez mais rápido, mais flexível, mais adaptável e ter esse raciocínio rápido mesmo para tomar um processo de decisão naquela hora, cada vez menos tempo e de forma mais assertiva. Resolução de problemas complexos casa muito também com esse processo de tomada de decisão e também da negociação. E aí, negociação, coordenação, muito com gestão de pessoas, liderança, criatividade e pensamento crítico. Já para o LinkedIn, dessa mesma pesquisa que eu citei também, ele cita as 5 habilidades mais importantes para a empresa no ano passado, que eles avaliavam nos processos de seleção deles. Era criatividade, em primeiro lugar, persuasão, colaboração, adaptabilidade e gestão de tempo. E aí, mais uma vez, traz a gestão de tempo, então, como as pessoas elas conseguem entregar mais, melhor. Produtividade, organização. Né? Quando a gente fala gestão de tempo, tem várias outras habilidades aí, essa caixinha, né, de gestão de tempo. E aí tem várias outras, né? Algumas outras, como comunicação, assertividade, relacionamento interpessoal, a gestão de tempo novamente, resiliência e a criatividade que está sempre ali entre as pesquisas, né? São consideradas as principais características também para os mentores e empreendedores. Então, a galera que está chegando aí no mercado de trabalho, querendo montar empresa, querendo ser startupeiro, poxa, vamos abrir um negócio, essas também são as habilidades mais importantes desse segmento. Nossa, isso aí parece tudo mesmo, né, Rebe? Inteligência emocional, então... Você saber liderar, hoje a relação de liderança hoje é muito diferente do que era antes, né? Então hoje o bom líder é um líder que ouve, que é empático, que sabe, que entende o outro. Então, na verdade, esses pontos que você falou aí, tudo dá um tema. Eu tô adorando tudo hoje de tema de live, viu? Mas são coisas bem interessantes para serem discutidas individualmente, né? Porque são muito ricas. Com certeza. Cada habilidade dessa dá um tema de uma live por si só. Demais. Então, isso que você trouxe mesmo da liderança, no texto, no artigo que eu escrevi hoje, eu falei disso também. Eu trouxe nesse artigo a questão de 3 pontos muito importantes do que seriam as mudanças já que a gente consegue observar desse processo de pós-isolamento. E aí, uma dessas mudanças era de relações nas formas de trabalho. E uma das coisas dentro de relações dentro da área de trabalho era justamente a questão do líder. Né? O papel do líder, ele muda, né, significativamente agora. Então, o líder, há um tempo atrás, ele já não era mais essa pessoa que cobrava, que tem que ser o líder. Esse líder carrasco já caiu por terra, né? Isso é o chefe, né? E aí a gente tem uma diferença grande hoje, mais perceptível do que é o chefe, aquela pessoa que cobra, que tá ali no seu pé, cadê, você tem que fazer, e do líder que tá ali disposto a te ajudar. Tipo, eu tô aqui, você tá com dificuldade, vamos fazer junto, né? E aí, uma das questões é essa, como é que você consegue cobrar e ser esse líder e acompanhar o processo e a gestão da sua equipe à distância? Como fazer isso? Então, isso muda as relações de trabalho também.
Como é que você enxerga a criatividade dentro dessa perspectiva que a gente está conversando? Inovação, saber dar alternativas, soluções? Exatamente. Primeiro, a criatividade de fato como uma soft skill e uma habilidade, então a gente pode sim desenvolver a criatividade. Não tem mais essa de que eu não sou uma pessoa criativa, eu não nasci criativo, e nossa, fulano é criativo e eu não sou. Né? Então a criatividade é algo que a gente pode desenvolver, e a criatividade é uma coisa que a gente vai exercendo também, né? Só que para a gente também exercer a criatividade, a gente precisa de um espaço seguro para isso. Então, a gente não consegue ser criativo em um espaço em que a gente é oprimido, ou que se você der uma opinião, que aquela opinião está errada, você vai ser julgado por isso. A criatividade, ela precisa de um espaço seguro para surgir. Aliada à liberdade, né, Heber? Criatividade aliada, realmente. Forma de expressão, questão de confiança. Até quando a gente faz um brainstorm mesmo, de vamos colocar a ideia aqui, a gente está precisando achar uma solução. A criatividade vem desse processo, é um processo de experimentação. Né? Então, eu acredito que a criatividade está muito ligada a isso. Mas a criatividade é só da ideia? Não, tem estudo por trás disso, tem experiência, tem um repertório de vida de cada pessoa. Então, tudo isso compõe a criatividade, né? Então, essa ideia, a ideia é só o final da coisa, né? Mas a criatividade é todo o processo disso, do ser criativo, né? É uma das coisas mais importantes hoje. Então, o quanto que a gente está precisando ser criativo para reinventar os nossos negócios nesse momento. E esse momento, então, né? Jamison é contador e sempre está aqui, ele fez um comentário sobre isso, ele disse que esse momento apressou um pouco, né, essa necessidade que a gente tem de evoluir no sentido de criatividade, de inovar. Heber, a gente pode falar já do generalista especialista? Profissional generalista especialista. Exatamente. Se fosse para a gente dizer assim, uma habilidade. Então, qual é a habilidade mais importante? Qual é, tipo assim, a habilidade do profissional do futuro, né? Que profissional é esse no futuro? Muitas pesquisas já sinalizam que o profissional do futuro é o que eles chamam de profissional multitaskers, digamos assim, que é o profissional multitarefa, a tradução. Então, o que é esse profissional multitarefa? Justamente essa mudança, né, que a gente tem da perspectiva do profissional, que antes era um profissional especialista, um profissional cada vez mais generalista. Então, algumas décadas atrás, alguns anos até atrás, a gente tinha aquele super redator que era cobiçado em todas as agências de publicidade da Bahia, porque ele era o melhor, ele era muito especialista em escrever textos e redações publicitárias. E ele era extremamente especializado naquilo, muito bom em uma única coisa. A gente tem esse perfil, ele está caindo cada vez mais. Então, agora, o que surge no mercado são profissionais generalistas. Então, é um profissional que ele tem muitos conhecimentos sobre diversos assuntos e ele consegue ser flexível bastante para se adaptar a determinados contextos e soluções e trazer essa experiência e esse conhecimento dele de assuntos diferentes para aplicar naquele momento no que é necessário. Então, essa é a diferença que a gente já observa nesse mercado de trabalho do profissional especialista para o generalista. O engraçado é que isso parece contraditório, né? Quando a gente vê tantas especializações, quantas pessoas estão estudando para fazer algo específico, entender de algo específico. Mas são coisas que se complementam, né? Você estuda, aprende algo específico, mas você pode muito bem, ao mesmo tempo, ser um profissional multitarefa. Exatamente. E esse era o próximo ponto. Já tem até uma ferramenta que chama a ferramenta T mesmo, da letra T, que é uma ferramenta que ela desenha, ela ajuda você a desenhar um pouco da sua carreira profissional. E aí essa ferramenta, o que é que ela traz? Ela traz o T dela, em que a coluna, né, a linha vertical dela, ela traz o que é a sua especialidade. Então você tem que ser bom em algo, o que é a coisa que você é melhor. O que é que você faz de melhor? É isso que você é especialista e você vai buscar cada vez mais conhecimento nisso. Porém, você tem uma série de outros assuntos que fica nessa linha do T, que são assuntos afins com essa especialidade sua. Então, quais são os outros assuntos que são assuntos que fazem relação com o que eu sou especialista? Eu sou especialista em comunicação estratégica, por exemplo. Mas quais são os outros assuntos
que eu sou generalista, que eu entendo também. Então, eu entendo de criatividade, eu entendo de planejamento, eu entendo de gestão de pessoas, eu entendo de liderança, eu entendo de processo de inovação, eu entendo de modelo de negócio. São vários outros assuntos que complementam essa minha habilidade, minha especialidade principal, que é de comunicação estratégica. E aí, Certo, isso que você... Pode falar. Só fechando. Isso que você traz, de que por vezes isso é contraditório. Poxa, a gente vê um boom de especializações, de pós-graduações e mestrados, e cada vez mais específicos. Mas então eu não tenho que fazer nada disso, eu não tenho que estudar mais, eu não tenho que ser específico ou especialista em nada. Não, exatamente. O ideal é justamente a gente buscar o equilíbrio dessas duas coisas, de você potencializar o que você é muito bom, mas de você também estar atento para as outras áreas e atividades e temas afins que dialogam diretamente com a sua área de especialização, porque é isso que vai te diferenciar no mercado. Hebe, um desafio. Dê um exemplo do que você está falando em relação a você. Do profissional ter? Você é especialista e ao mesmo tempo você tem diversas habilidades, outras habilidades. Ah, isso mesmo. Por exemplo, a minha área principal, ela é comunicação estratégica. Então, minha grande área é a comunicação, e aí dentro disso, comunicação estratégica, mas eu tenho várias outras atividades que são relacionadas a isso. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar comunicação nos meus processos de consultoria, por exemplo, ou de mentoria de negócios, eu preciso entender de modelo de negócios para eu contribuir com aquele negócio, porque são negócios de todas as áreas, tem de empresa de alimentação até produtor de evento, até marcenaria, enfim. Eu preciso entender de processo de inovação. Então, como é que as empresas estão se inovando, principalmente nesse momento? Eu preciso entender até um pouco de financeiro, principalmente para pequenos negócios e microempreendedores. Um pouco de jurídico, e aí a área de jurídico é muito, meu entendimento é muito mais voltado para a área de proteção intelectual, propriedade intelectual, registro de marca, porque já dialogando com a minha área de comunicação, então são as áreas importantes dentro do jurídico que é importante para a minha área de comunicação. Toda essa parte que fala de propriedade intelectual, né, que são essas formas de registro de marca e esses registros intangíveis, né, digamos assim. Um pouco de financeiro, como eu falei, então se a gente vai falar de gestão de projetos, né, dentro de comunicação, eu preciso entender um pouco como é essa parte de gestão, né, como é essa planilha financeira, quais são os custos disso, quais são os impostos principais que impactam nisso. Então eu preciso ter uma noção disso também. E aí tem, né, parte específica de editais, tem a parte específica de elaboração de projetos, tipo escrita de projetos, uma parte específica de produção de conteúdo. Então, são várias áreas que acabam complementando essa minha especialidade da comunicação estratégica. Perfeito, ótimo quando a gente tem um exemplo, fica bem entendido. Olha, tem uma pergunta aqui de Vinícius que é sobre criatividade, mas eu vou ler para a gente poder atender a todo mundo. Essa questão de criatividade é um excelente ponto. Criatividade é um excelente ponto. Você acha que as empresas, diante dessa realidade engessada e de equipes pequenas, conseguem manter a criatividade com um dos seus ativos? Ótima pergunta. Ótima. Agora, deixa eu só falar uma coisinha aqui, é você que vai responder, mas eu percebo que empresas, é o contrário, assim, eu acho que empresas menores dão mais liberdade. Acho que a gente pode criar um pouco mais, as pessoas podem criar e propor um pouco mais. Eu acho, particularmente, a opinião minha. Vamos lá. Eu acho que tem dois movimentos aí. Um movimento é que, falando de equipes pequenas, né? Com equipes pequenas, a gente corre um grande risco de virar uma pastelaria, né? Que é o que chamam, assim, dentro do marketing digital. O que é uma empresa pastelaria? É aquela empresa que você tem uma equipe tão pequena e tantas coisas para fazer que não existe tempo para a criatividade. E a criatividade exige tempo também. Então, claro que tem aquela discussão também de que eu sou mais criativo, ou eu entrego mais quando não tenho mais tempo, sob pressão e tudo mais. Eu não considero isso saudável, mas tem gente que funciona assim. Mas, de uma forma geral, a criatividade ela precisa de tempo. Você precisa de tempo para pesquisar, tempo para entender referências, tempo para buscar o que é que foi feito. Enfim, você precisa de tempo para criar.
né? Não é necessariamente para, vou sentar aqui, comer uma maçã e esperar a criatividade aparecer. Não é exatamente isso. Mas tempo mesmo de estudo, de criação. E dentro de empresas pequenas, com equipes muito pequenas e normalmente com muitos trabalhos de clientes, né? Então, muitas agências, principalmente, né, tem muito esse formato, né? Então, você bota o mesmo atendimento para atender vários clientes e tudo mais. Então, acaba que a gente não tem tanto tempo para ser criativo, porque no final das contas você tem que entregar 5 cards de Dia das Mães, é isso. E aí, sim, é isso mesmo, tem dois movimentos, é isso mesmo, é verdade. Diferente. Não dá, você não tem muito tempo de pensar 5 posicionamentos diferentes das mães. Por outro lado, acho que tem um movimento, sim, principalmente de pequenas empresas, tipo, empresas pequenas que estão chegando no mercado e que vêm com um posicionamento diferente, e de grandes empresas que já têm uma estrutura e já conseguem entregar a pastelaria, que eu falei antes, então você já tem ali, a empresa já roda bem, mas eu consigo manter o meu núcleo criativo específico para trabalhar projetos especiais. E aí é quando a gente vê aquelas putas campanhas de nossa, que campanha maravilhosa da Dove, falando sobre todos os focos de mulheres. Aquilo não surgiu do dia para a noite. Você tem uma equipe criativa ali por trás, trabalhando naquilo ali. Mas você só consegue ter isso quando o seu básico negócio está rodando. Senão, sim, você tem uma equipe, pessoas especializadas para aquilo, né? E já é diferente. Ué, eu falo muito por experiência interna mesmo, própria, né? Uhum. Eu tenho 9 funcionários. E assim, eu realmente percebo que a gente corre muito, muito. Acho que a Lidiane tá aí, Lidiane trabalha comigo, ela pode dizer, a gente realmente corre muito, porque eventos é assim, né? A gente corre bastante. Mas assim, a liberdade de propor, de dialogar, de conversar, às vezes a própria pessoa não consegue executar, mas ela pode propor ideias e é mais fácil a gente colocar em prática. Então, eu vejo, pelo menos esse movimento, pensando nisso, eu acho que funciona mais. E Renato está aí, Renato trabalha numa multinacional, e ele afirmou, quando eu falei, realmente, imagine uma empresa como uma multinacional, ela com certeza vai ter um setor de criatividade. Então, assim, aquele setor vai trabalhar especificamente com isso. Mas os outros funcionários praticamente não têm muito poder de fala e de opinião. Então, isso é o que eu vivo, né? É uma realidade que eu vivo e percebo. E é isso, porque muitas vezes a gente também está correndo para entregar e ter a receita no final do mês, né? Porque a empresa ela precisa pagar os funcionários, precisa pagar os custos. Então, às vezes, você precisa também entregar o mínimo possível, necessário, claro que é dentro do melhor, do mais cuidadoso, dentro daquele cenário, né? Então, você vai entregar o seu melhor também, mas dentro daquela situação. O que é melhor possível dentro daquilo. Sim. Olavo, ele colocou aí, Hebe, rapidinho, ele colocou que como ser criativo representando uma conservadora. Eu não sei, Olavo, se você se referiu a uma empresa ou a um chefe especificamente, porque é diferente, né, Hebe? Mas, olha, pessoal, vocês estão fazendo algumas perguntas aí antes, mas eu estou deixando para o final, porque algumas perguntas não são exatamente o que a gente está falando agora, só para a gente não mudar o foco. Mas eu estou guardando aqui, daqui a pouquinho a gente responde. Rebi, se passar do horário a gente vai voltar, viu? Porque tá muito bom. Vamos lá. Isso é interessante, a pergunta do Olavo, porque, e era um ponto que eu ia trazer, né? Muitas vezes a gente também tenta ser criativo, trazer inovação e às vezes até trazer diversidade em determinados trabalhos e o cliente não aceita. E aí, como que a gente consegue ser criativo, né? Quando também não há espaço para isso. E às vezes não há espaço por parte do cliente, e às vezes não há espaço pelo setor que a gente está trabalhando, ou às vezes não há espaço por um determinado chefe que nem deixa a gente aprovar isso para o cliente, porque o cliente não vai aprovar. Então, nem passa dali, porque não vai aprovar. Então, já volta. Então, como a gente ser criativo e como a gente conseguir driblar isso, né? Ai, é um trabalho árduo. É uma live só para falar de criatividade. Vamos para frente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Hebe. Você quer fazer mais alguma observação sobre isso? Não, deixa eu só responder isso para o Olavo. Vou dar um exemplo. Desculpa, achei que você tinha concluído. Não, no setor de engenharia, por exemplo, já tive experiência de trabalhar com empreendimento, né, fazendo prédio. E aí, quando
a gente manda, né, um determinado book ou uma determinada peça por list, que coisa básica, simples, e que a gente coloca pessoas negras nessa peça. Um outdoor vendendo um apartamento com uma pessoa negra. E aí o cliente chega e diz, nossa, não gostei, acho que não é muito por aí, sabe? Acho que, eu não sei, acho que tem alguma coisa assim, alguma coisa, né? Do que será? Não sei, acho que não está dialogando com o meu empreendimento. E aí você volta e refaz a peça e você troca o modelo. Mas é um processo de formiguinha mesmo, né? E aí na próxima peça a gente vai botar de novo, né? Porque uma hora vai passar. E isso faz parte do processo de educação do cliente também, né? E de tensionamento das relações, enfim. Então, faz parte do nosso processo, e aí, principalmente, né, enquanto comunicadores, de estar levantando essas pautas e essas discussões também, né? De estar provocando, de estar sendo criativo, e às vezes nem é criatividade, às vezes é só outros valores, né? Diversidade, respeito, por aí vai. Mas sim, você ia fazer outra pergunta. É o seguinte, a gente tem 10 minutos, eu vou tentar terminar dentro dos 10 minutos, porque a gente vai salvar a live, e algumas pessoas que estão trabalhando nesse horário já falaram comigo que assistir depois, então quando a gente fragmenta não fica bacana. Vamos tentar, mas uma coisa que eu queria perguntar a você, que algumas pessoas me perguntaram quando eu divulguei a live, sobre se você ia falar de startup. Eu acho que gera muita dúvida. E eu queria falar um pouco sobre isso, só para esclarecer, as pessoas entenderem um pouquinho. Eu acho que é bacana a gente falar, já que é uma nova forma de trabalho. Uhum. O último ponto, justamente, dessa nossa conversa, era justamente essas novas profissões, né? Que aí era um espaço então meio para a gente falar um pouquinho, né? Então, quais são essas novas profissões, né? Influenciador digital, né? Nossa, a gente ganha dinheiro para isso, né? Para produzir conteúdo na internet. YouTuber. Eu vi uma notícia ontem da YouTuber, ou foi hoje de manhã, não me lembro agora, mas ela comprou uma casa de 6,5 milhões de reais para, enfim, trabalhando de YouTube. Gente, que maravilhoso, sabe? E quando eu cheguei na UNEB recentemente para fazer uma palestra lá, aí eu cheguei na sala de comunicadores, primeiro semestre, e perguntei, gente, quem aqui quer ser youtuber ou blogueiro? 98% da turma levantou a mão. Nossa senhora, o pessoal está fazendo RP para isso, Reb. Todo mundo sai de comunicação para ser youtuber blogueiro. O que por um lado é ótimo, né? Que bom que as pessoas estão buscando conhecimento. É uma nova realidade, sim. A graduação, entendendo sobre o processo de comunicação para virar youtuber, eu acho ótimo. Mas assim, quantos realmente vão conseguir levar isso a sério, né, e bancar, e ter autenticidade, coerência, produção de conteúdo, relevância e tudo mais, para se manter, né? É uma outra discussão também que dá uma live só sobre isso. Dá uma live só sobre isso. Outra grande demanda, né, digamos assim, de novas profissões, não sei se pode chamar exatamente de uma profissão, mas é justamente os empreendedores. E aí entra o tais startupeiros também, nessa linha, né, do foco, força e fé, e vamos montar uma startup, vou criar um novo Google e vou faturar milhões, começar nessa garagem daqui de casa, e aí alguém vai a turma da criatividade. Tem um investidor anjo, e aí a gente vai ficar milionário. E não é exatamente assim. Mas também é um mercado que cresce muito, que tem muitos editais, que tem todo um ecossistema muito, muito específico. E aí, lá no Grupo Rede Mais, a gente fala muito sobre isso, que é desse ecossistema, dessa ativação, né, dessas startups, processo de consultoria, aceleração, incubação. Então, é todo um ecossistema realmente muito específico, mas que é um boom aí também nesse mercado, né? E a leva de empreendedores, de uma forma geral, né? Dos pequenos negócios, da linha dos empreendedores criativos, que é desse segmento da economia criativa que todos nós nos inserimos. Tem a parte dos profissionais também de Big Data, que é quando a gente tem todo esse volume, né, de informações no Google, Facebook, todos esses sites, né, grandes plataformas, eles têm profissionais por ali por trás, avaliando esses dados, né, entendendo tendências, entendendo formas de consumo, cruzando esses dados para pensar novos produtos, novas formas de venda. Então, tem toda uma inteligência por trás disso, que alinha tanto uma parte muito pesada, né, de estatística, de matemática, quanto ciências sociais. E aí você junta esses dois mundos que dá
explosão aí na cabeça da pessoa, né? Eu imagino, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que devem ter, que é fazer essas análises de dados, que não é puramente matemático, né? Mas interpretação desses dados. E novas profissões também, como a questão de trend hunters, que é esses caçadores de tendências, né? Então, você observar o mercado, entender para onde que esses movimentos, esses cenários estão caminhando e perceber que no ano que vem as pessoas vão estar assistindo mais vídeo no YouTube, sabe? E você perceber o boom de crescimento dessa plataforma de streaming. Então, isso é esse caçador de tendências também. E isso é um momento que muita gente deve estar tendo essa percepção realmente, né? De coisas novas para invadir áreas. Trabalhando muito agora, né? Percebendo, entendendo, né? Todos esses novos hábitos de consumo nesse novo momento e tentando fazer projeções, né? Poxa, o que é que vai ficar depois desse momento de pandemia, né? Como é que as pessoas vão estar consumindo? Como que as pessoas vão estar comprando? Vai ser pela internet? As pessoas vão voltar a sair? Qual desses hábitos as pessoas vão realmente adquirir e levar para sempre, independente desse momento de pandemia, por exemplo? Então, inclusive até hábitos de higiene. Então, provavelmente a gente vai passar a lavar mais as mãos, naturalmente, depois desse processo. Sim, sim. É uma necessidade. Aprendizados outros, né, que a gente vai ter. Mas bacana, acho que a gente entendeu bem. Engraçado que eu lembrei agora de uma... eu não vou falar o nome da pessoa, porque eu não sei se ela vai gostar da ideia de eu estar citando ela aqui. Mas é uma pessoa que trabalha com Instagram. Tem um nome, né? Me ajude, Instagram. Quem trabalha com Instagram não é blogueira, tem um nome. É tipo tem um nome, né? Não, tem um nome, mas enfim, né? Enfim. Então, ela disse quanto o pai dela foi contra, né? Quando ela decidiu isso, assim. Ela realmente ganha dinheiro mesmo, tem muito seguidor. E agora, eu me peguei numa situação, quando a gente falou que a maioria dos estudantes de relações públicas estavam estudando para virar blogueiros ou essas novas profissões. A gente meio que fez assim, né? Poxa... Mas não é, gente, é uma outra realidade, é outro mundo e a gente tem que aceitar isso bem. E isso, tem gente já falando lá, Instagramer. Chique esse negócio. Instagramer. Pronto, todo mundo fala, só a gente que não sabe, Rebeca. Então... No final, que aí tem tipo... É isso mesmo, Instagramer, é isso mesmo. Pronto, então, é uma nova realidade. Eu acho que quando as pessoas escolhem isso para a vida... a gente tem que respeitar, porque é uma nova profissão, realmente é isso mesmo. Mas é como você disse, né? É uma série de habilidades que as pessoas têm que ter para poder conseguir galgar, né? Porque não é fácil. Na verdade, digamos que é a nova mídia, né? São pessoas que estão buscando a fama, de certa forma, sim. É a visibilidade que faz com que aquela pessoa tenha sucesso. Então, até desfazendo mesmo, né, essa coisa do preconceito, a gente tem que aceitar bem, entender que essa é uma nova profissão, realmente. E é isso, e por isso que eu falei, que bom que as pessoas estão estudando para isso, né? Não é mais uma coisa apenas do boom. Não é amadora, né? Isso é uma profissão realmente, né? Vamos fazer... Fale. De se preocupar com o processo de comunicação e a responsabilidade desse processo. Né? Acho que isso é muito importante. De produção do conteúdo, do que trazer de informação, né? Hebe, vamos fazer as considerações finais, que a gente tem 2 minutos. Dava uma live, só esse tirador. É mesmo, é muita coisa legal. Espero que todo mundo tenha gostado aí, mas fico à disposição. Meu Instagram é o Rebeca F. Lisboa e tem o do Grupo Rede Mais também, que é @Grupo Rede Mais, e que a gente fala especificamente de inovação e desse universo de startups. E é isso. Me sigam, mandem dúvidas. Qualquer dúvida também pode mandar um oi lá no Instagram. A gente vai se falando. E espero voltar aqui outras vezes também para conversar com vocês. Vamos ver até onde a gente vai com essas lives, né? Porque a gente não sabe bem se quando retornar isso vai cair. A gente não sabe de nada, na verdade, né? Mas assim, nossa, todo dia é um tema que eu quero fazer. Esse negócio vicia. Semana que vem a gente vai ter 2 temas maravilhosos, Rebe, acompanhe. Tudo o que você precisa saber para lançar um livro na segunda-feira. E terça-feira a gente vai falar só de LinkedIn, muito bom. Rebe, muito obrigada. Obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado muito. E tudo de bom para você, sucesso, viu, Reb? Tô acompanhando você aí, tudo de bom mesmo. Obrigada. Beijo, meu amor. Beijo. Tchau, Lu. Obrigada. Tchau, tchau.